TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora o programa Plenário da Cidade aqui na TV Fortaleza, canal 61.4 digital. E hoje a gente vai conversar aqui no programa com o vereador Ronivaldo Maia, do Partido dos Trabalhadores. Olá, vereador, um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer todo meu, cumprimentar a nossa apresentadora, os telespectadores da TV Fortaleza, toda a equipe que aqui trabalha. Vereador, vamos começar, falando do seu projeto de indicação, o 0356 de 2019, que trata da concessão da isenção de ITBI e de isenção também do IPTU para imóveis financiados pela Coab. Explica pra gente como é esse projeto. Olha, muito importante. Aliás, nós estamos em 2020, portanto, quem está nos assistindo, e eu digo, você morador do Conjunto Esperança, do Conjunto Ceará, do Conjunto Zé Walter, e outros empreendimentos da Coab. Na verdade, são em torno de 35 mil imóveis que esse nosso projeto de indicação, que agora é lei, o prefeito Roberto Cláudio acolheu a nossa indicação, mandou para a Câmara no mês de novembro, dezembro, nós aprovamos em 2020, de maneira muito objetiva. Ninguém deve mais nada à Coab. Um morador, quem ocupa um imóvel num desses conjuntos da Coab aqui no território de Fortaleza, já pagou. Ele tem um contrato e ele não deve mais nada. Mas por alguma razão ele nunca transferiu esse imóvel. Ele continua no nome da Coab. O que essa lei permite é que justamente eu que moro num desses imóveis, eu moro nele. Então muitas vezes eu vou à Coab para poder transferir. Na hora que eu vou ao cartório, obviamente, para emitir a minha escritura, eu mensuro um valor. E aí é gerado um valor de ITBI, porque a lei prevê que em cada transmissão de imóveis se gere para o interesse do poder público o imposto, o ITBI. O que essa lei permite, e faz sentido, é que você seja isento dele. Por quê? Quando você vai vender, não há problema, porque eu tenho um imóvel e vou vender por 200 mil, eu ia ter que pagar 5 mil de ITBI, e como eu vou vender por 200 mil, eu pego e pago. Mas eu não estou vendendo. Aí não é uma venda, né, Não vereador? é uma venda. Eu muitas vezes vou passar para o meu nome, porque já liquidei com a Coab. Justamente, para esse caso, você está isento desse ITBI. E o que é melhor, a lei também faz a isenção e remissão dos débitos de IPTU, para esse fim, para que você transfira esse seu imóvel. Isso é corretamente na perspectiva que está dada hoje da lei federal do REURB, né? A moradia, já de há muito tempo, é algo muito importante para todos. Tem ganhado uma dimensão maior da importância da política habitacional, não apenas a habitação em si. Muitas vezes o papel da casa, a regularização fundiária é um traço dessa política. E nesse sentido nós estamos falando desses mutuários da Coab, que hoje não têm a escritura da casa e que podem, durante o ano de 2020, gozar do privilégio que essa lei deu. Eu fico muito orgulhoso de ter sido o propositor dela, mas, para ser justo, já tem tido uma parceria entre o governo do Estado, a Prefeitura, o Tribunal de Justiça, para justamente nesse acerto, nesse desenho institucional, criar as condições para que isso ocorra. Porque dentro das condições, por exemplo, do plano diretor atual, isso não seria possível sem... Não, nós estamos falando dos mutuários. Caso do mutuário, ele contratualizou o conjunto de habitação. Esse conjunto está devidamente regularizado. Ele, na época, o loteamento foi reconhecido, a prefeitura, tudo direitinho. Teve o habite e tudo. O que nós estamos, nesse caso, ajudando é fazendo a isenção do ITBI e a remissão do IPTU, para facilitar que você consiga fazer a transferência do seu imóvel que está hoje no nome da Coab para o seu nome, né? Esse é o que esse projeto de indicação da nossa autoria se tornou lei em dezembro de 2019. E o senhor falou que tem 35 mil imóveis nessa situação? Se você pegar o Conjunto Ceará, o Conjunto Esperança, o Conjunto Zé Walter, só aí você tem em torno de 20
9 mil. E tem outros imóveis espalhados em Fortaleza que foram empreendimentos feitos pelo governo do Estado e que justamente gozarão dessa oportunidade. Agora, você lembrava da história, que aí uma coisa puxa a outra. Há um projeto de indicação nossa... Isso, que é o seu 0366/2019, que ele dispõe sobre a regularização fundiária de interesse social dos conjuntos habitacionais construídos pelo governo e pela prefeitura. Perfeito. Não é isso? E nesse caso a gente chama de conjunto, porque alguns são conjuntos. Imagine, por exemplo, o conjunto Curió. É um conjunto. Mas, curiosamente, ali, por exemplo, foi objeto, à época, de um formato que o governo encontrou, onde estimulou, né, foi meio que de mutirão, né, por isso que muitos desses empreendimentos, não é o caso do Curió, que tem uma cara mais definida. Mas existem muitos mutirões. Ali nas Goiabeiras, eu dou aula no Grande Pirambu, tem o Planalto Goiabeiras, que foram mutirões. No governo do Juracy, municipal. Ao longo dos anos, a Coab, como Estado, muitas vezes se deparou com a demanda habitacional e desapropriou por decreto um chão em Fortaleza e ali se acomodou 500 imóveis. Esse não é mutuário, é mutirante, porque, na verdade, ele não recebeu um contrato. Foi através de mutirão, ele né? construiu sua casa em regime de mutirão. Mas o que é que nós temos de fato? As pessoas moram ali há 30 anos. Eu não tenho dúvida que ali todo mundo é dono da sua casa. No entanto, nós temos que, de direito, dar o que de fato... Regularizar a situação, tem que regularizar. E esse projeto de lei vai permitir justamente que a gente possa... para a gente entender, você pega qualquer um dessas situações, quando você soma tudo, aí são 22 mil fortalezenses que estão nessa condição. Ele ocupou a casa, construiu a casa em mutirante. Eu não vou nem... Muitos estão lá há 30 anos, mas mesmo que você só precisa comprovar que está naquele imóvel há 5 anos. Diferente do mutuário que tem um contrato com a Coab, que se ele tiver vendido de gaveta, tem todo um trâmite para poder transferir. Nesse caso, não. Basta que a pessoa esteja residindo lá há 5 anos. Há um desenho hoje institucional que permite que a Coab, que é a dona do chão, possa, quando dá legalização fundiária, fazer a transferência direto para quem ocupa. O que é que impede a Coab hoje de fazer? É que esses empreendimentos ou esses mutirões estão no território de Fortaleza, que tem um plano diretor, que tem toda uma lei que precisa ser respeitada. É semelhante ao uso capião, vereador Ronivaldo? Não, quase sempre a possibilidade que você tem de regularizar é através do uso capião, muitas vezes. Mas nesse caso não cabe, porque todo esse chão se tornou área pública. Em algum momento, como é que se usa o uso capião? É quando é um particular. O terreno é particular, eu ocupo há 40 anos, eu provo, judicializo, é uma demora, é caro, não é razoável. E neste caso, a maioria dessas áreas ou é do Estado, ou é do município, ou é da União. E aí, para regularizar, do ponto de vista fundiário, nós nos enganchamos na legislação urbana de Fortaleza, que prevê um tamanho de lote, regras que têm que ser obedecidas, e é óbvio que, na época, as pessoas não fizeram isso de caso pensado, porque foram transgressor. Não, na verdade, foram mutirão. É óbvio que as pessoas não seguiram aquela regrazinha como é hoje. Essa preocupação, que né, hoje de tem um demarcar. loteamento de um particular que divide o lote no tamanho que é para ser, respeitando uma área para arruamento, para a área de lazer, área institucional. É impossível que esses mutirões se adequem ao que a legislação exige. E aí a SEUMA fica impedida de licenciar. E a prefeitura e o Estado, portanto, não pode fazer a regularização. Essa lei é fundamental. Nós já está tramitando, óbvio que como é de indicação, já está aguardando, e eu tenho certeza que a Prefeitura Municipal, sensível ao sentido que hoje a lei federal que trata da regularização fundiária incentiva que para fins de moradia nós temos que facilitar. Nós estamos falando de regularizar o que de fato já existe, está consolidado. Não vai, imagine você imaginar que para legalizar esse empreendimento, para poder ter uma área institucional, a gente tivesse que derrubar 50 dessas casas.
É a única maneira. Não faz Não sentido. tem sentido. Não tem sentido. Portanto, esta nossa iniciativa, quando acatada pelo prefeito, virá para essa casa e nós vamos legislar numa lei municipal que permitirá que esses empreendimentos sejam regularizados e aí cada cidadão, são 22 mil, receba a sua escritura desta casa. O tão sonhado papel da casa, né? Então, sonhado papel da casa, que hoje, corretamente, dentro do desenho da política habitacional no Brasil, regularizar, por exemplo, imóvel é parte dessa política. Fortaleza, um dado curioso, não estou nem falando desses 22 mil, 70% dos imóveis de Fortaleza não estão regularizados. Às vezes é um particular como nós, que comprou um lote de uma imobiliária que faliu. A imobiliária faliu, você não tem mais como ter o documento, existe apenas uma matrícula lá no cartório de imóvel que nunca foi regularizada, que numa matrícula só tem 200 lotes. E aí, como é que os particulares fazem? Fazem o uso capião. Mas há uma lei, a lei federal, que trata dessa questão, a bem do ordenamento urbano, nós temos que regularizar os imóveis de toda a cidade. E, nesse sentido, esse meu projeto resolverá, por exemplo, essa questão dos mutirões habitacionais do governo do Estado e da Prefeitura. É uma lei dirigida para isso, não é para favorecer invasão, estimular coisa que venha a ocorrer, não. É para essas circunstâncias que já estão consolidadas. Tem esse objetivo. A gente respeitará, portanto, dentro do desenho institucional, nós aprovamos aqui na Câmara, recentemente, ano passado, o Código da Cidade. E essa lei não vai desrespeitar. Claro que não. Todo o ordenamento urbano, a partir de loteamento, ou mesmo de ocupações que ocorram agora, estão sob a égide do Código da Cidade. Isso tem que ser observado. Nós estamos falando de mutirões que já estão consolidados. Eu dou aula lá, por exemplo, no Sérgio Monsenhor Hélio Campos, no Cristo Redentor. Do lado, como resultado da luta do padre Hélio Campos, lá nos anos 70, tem um conjunto lá que são 180 imóveis, que foi uma luta do padre. A Coab, à época, desapropriou o chão do particular por decreto, deu material, incentivou as pessoas a construírem suas casas. Só que não houve aquele cuidado do engenheiro assinar a planta, de mandar para a regional, de ter o habite. Não tem nada, realmente não respeitou nada disso. Como é que vai fazer hoje? Com o plano diretor atual, impossível fazer essa regularização nos moldes do plano. É por isso que há a necessidade da lei para permitir que isso ocorra. Porque o que nós precisamos observar é que não é um favor. O cidadão munícipe de Fortaleza, que eu, vereador Ronivaldo, e esta Câmara representa, tem direito a conquistar o que de fato já é dele. A casa é dele, ele reside nela há 30 anos e, portanto, é justo que ele tenha de direito o papel da casa. Vereador Ronivaldo Maia, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no programa Plenário da Cidade e a gente volta daqui a pouquinho conversando com o vereador. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Estamos de volta com o programa Plenário da Cidade, conversando hoje com o vereador Ronivaldo. Vereador, vamos falar agora um pouquinho, nós estamos no mês de março, né? O mês da mulher. Amei gravata? Gostei, inclusive gravata muito bonita. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma lei que o senhor tem já aprovada no município de Fortaleza, que dá a transferência imediata, né, para filhos de mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica comprovada. Como é que funciona? Como é que partiu, vereador, esse projeto que virou essa lei? A primeira coisa a gente tratar é que, lamentavelmente, e é por isso que as mulheres, no 8 de março, é um dia sempre de luta das mulheres. Luta contra a violência,
luta pelo direito à igualdade salarial, luta que as mulheres têm ao longo da sua trajetória feito, nada que vocês conquistaram foi de graça. Nada, porque a nossa sociedade, lamentavelmente, ainda é machista, misógina. E hoje, lamentavelmente, impressionante, parece que saiu do armário muita coisa ruim, né? É incrível o que número a gente de se depara. aumentos de feminicídios, Os né? feminicídios, né? A morte. E é por isso que está tudo ao mesmo tempo. A gente se preocupa, por exemplo, com esse debate do armamento, porque as mulheres, hoje, com todo o controle que têm, elas são vítimas reais da intolerância e do machismo. É óbvio que quando o intolerante, o machista, tem uma arma, ele é um potencial homicida. E nesse caso, não, ele se torna feminicida. Porque quase sempre ele usa essa arma para matar uma mulher. Ele acha Nós que a temos- mulher, né, vereador, é propriedade dele, Pronto. né? É por essa razão que nesse cenário eu fico muito orgulhoso. Essa lei municipal, que já é desde 2017, né, uma lei, nós aprovamos no finalzinho do mandato de 2016, ela hoje, inclusive, está tramitando no âmbito federal para se tornar lei federal. uma lei federal. É uma iniciativa que eu não me recordo do deputado, mas versa exatamente de quê? Do que nós aqui aprovamos. No município de Fortaleza, toda mulher em situação de violência, ela tem direito a transferir, a matricular o seu filho em qualquer época do ano na escola que precisar. Vamos entender por quê? Quase sempre é impressionante, mas o amor materno é algo que você não tem como mensurar. Que transcende qualquer A coisa. gente conhece mulheres que, quando você vai entender, ela muitas vezes se submete a algumas situações de violência psicológica e até de violência física por conta desse sistema que está posto e que ela é refém. Às vezes, o simples fato de dizer o que é que meu filho, como é que eu vou fazer com a escola do meu filho, por exemplo. E às vezes, quando ela não suporta mais o agressor, ela migra com o filho junto. Aí muitas vezes ela fica no dilema de dar um jeito. Muita gente conhece, eu conheço fatos de mulheres que se abrigaram na casa de amigas, escondidas, sem o agressor saber onde é, mas o agressor disse, eu já sei, eu vou esperar e vou... O menino não Sair da estuda. escola. Às vezes ele fica vendo para onde o menino vai. Porque é um lugar que ele sabe que vai encontrar A criança, ali, né? É Criança uma naquele metáfora horário. curiosa, né? A cria necessita de quem cuida. E quem cuida não é o safado, o machista, o intolerante que pratica a violência com a mãe do filho dele. Porque quando ele faz isso, ele não pensa no filho. Não pensa, né? é o filho que procura. E aí, por conta de muitas situações dessas, eu fico muito orgulhoso de uma roda de conversas, à época, com mulheres da periferia. Ninguém melhor do que as mulheres na periferia conhecem essa situação. E, resultado dessa roda de conversa, nós propusemos esse projeto de lei que prevê que a mulher, nessa situação, ela tem direito, não é favor, ela apenas precisa caracterizar que ela é vítima da violência. Um BO... Eu preciso informar para a ela secretaria, comunica. para a escola. Ela chega na direção da escola para dizer, olha, esse BO caracteriza que eu sou mulher em situação de violência. E eu preciso matricular meu filho aqui. Porque hoje ele me agride lá na Serrinha e eu preciso morar no Álvaro N. Pois a escola do Álvaro N não tem o que dizer nada. Tem que matricular a criança imediatamente. E depois, a coordenadoria das mulheres, o conselho tutelar, vai pegar a documentação do filho na outra escola, vai providenciar o que precise para efetivar esse direito. Mas é um direito da criança à educação, que muitas vezes, se a mãe precisa fugir do agressor, ele também não tem como achar a vaga em qualquer época do ano. Mas, com a nossa lei municipal, é um direito que resguarda a mulher, naturalmente, como mãe, e o filho a ter acesso a uma vaga na escola pública de Fortaleza. Eu fico muito orgulhoso de ter proposto essa lei, que não foi uma iniciativa do nosso mandato, mas é uma lei aprovada nessa Câmara por todos os vereadores, como reconhecimento de que legislar só faz sentido quando a gente legisla para quem mais precisa. Quando escuta a população, né, vereador? Quando escuta a população. Mas que bom essa lembrança, nós estamos no mês de março, né? Domingo, 8 de março, as mulheres estão aí
mais uma vez, convocando para um dia de luta a partir das 13 horas, acho que no Dragão do Mar. E eu vi a programação, tem uma programação que vai desde círculos de debate a oficinas, a uma caminhada a partir das 4 horas e um ato show, né, no sentido ato político, no fim da tarde. Viva a luta das mulheres. Viva. Muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui no programa. Eu fico... Já acabou? Já acabou. Ah, é muito 20 rápido. minutos passa muito rápido, né? É muito rápido. Pois eu agradeço a boa oportunidade da gente poder ter conversado sobre essas duas questões. E eu tenho certeza que até o fim desse mês de maio, porque o projeto, tenho certeza que o prefeito, a última vez que eu tive com o secretário de governo, Samuel Dias, eu informei da importância desse projeto para a regularização de mutirões habitacionais do governo do estado e da prefeitura. E aproveito para aqui publicamente cobrar um pouco ao prefeito Roberto Cláudio o envio dessa mensagem à Câmara Municipal. Muito obrigado, Evelise. Obrigado a toda a equipe da TV Fortaleza. Um abraço aos telespectadores. Obrigada, vereador. E eu já lhe convido para uma próxima oportunidade a gente falar de outros temas importantes aí também na sua luta, do seu mandato. Obrigada, viu? O programa vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.